certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e claro, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Já passamos dos 25.500 inscritos aqui no canal, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Pessoal, tô com a listinha aqui, ó, pra gente falar sobre o mercado do Grêmio. Temos algumas informações, alguns nomes novos que apareceram no radar do Grêmio, na pauta, ou nomes que tiveram avanço em relação às pretensões do Grêmio, aquilo que o Grêmio busca para a temporada de 2024. Bem verdade que o Grêmio ainda não sabe quem será o seu técnico, a renovação do Renato está acontecendo, está andando positivamente, mas até o momento não está fechada. Por outro lado, o departamento de futebol do Grêmio trabalha pelo avanço em alguns reforços que são considerados unanimidades internamente, tá? Então vamos começar indo para as posições, tá? Vamos começar indo pelos goleiros. Sobre goleiros, tem dois jogadores que são considerados hoje as prioridades do Grêmio, que a gente pode dizer. Uma delas é o Cássio, do Corinthians, que tem contrato até o fim do ano que vem e tal. O Corinthians quer assegurar a permanência desse jogador, mas o Grêmio tem no Cássio o seu grande desejo, digamos assim, entre os goleiros. O Grêmio fez um mapeamento de alguns jogadores para a posição dentro do futebol brasileiro. O Grêmio olhou, por exemplo, para o João Paulo dos Santos, que a gente vai falar depois, mas dentre os nomes possíveis, o nome que tem a maior aceitação é o nome do Cássio. Entretanto, precisa contar com a vontade do jogador, que a gente não tem ainda a informação se há o desejo do Cássio de sair do Corinthians, e também o desejo do Corinthians em liberar o atleta. Ao que tudo indica, as informações que vêm de São Paulo é que o Mano Menezes trabalha para convencer o Cássio a permanecer no Corinthians por mais um ano. Então, essa é a situação envolvendo o Cássio. Mas é importante dizer que o Grêmio admite internamente que o Cássio é o plano A. Se tiver possibilidade de avançar na negociação com o Cássio, o Grêmio fará, mesmo que tenha que, de repente, pagar algum valor para o Corinthians, uma compensação o Grêmio vai fazer. O João Paulo é uma situação um pouco diferente, tá? O João Paulo, o Grêmio buscou informações. O João Paulo é um jogador que tem um contrato longo, tem contrato até dezembro de 2027, e é um jogador que tem um vínculo de identificação com o Santos muito forte. Ou seja, um jogador que, por mais que o Santos tenha sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente pode cogitar sim que o João Paulo queira seguir no clube para dar a volta por cima e para ser um dos líderes dessa retomada do Santos, tá? O salário dele não é tão alto, o João Paulo recebe aproximadamente R$290 mil, essa informação que a gente tem, então não é um salário alto, não é um jogador considerado caro. Pelo contrato longo, o Santos só vai liberar o jogador mediante o pagamento de alguma compensação financeira. Mesma situação do Cássio, tem contrato em vigência, precisa liberar, mas o contrato do João Paulo é maior ainda. Então, se de fato algum clube quiser contratar o João Paulo, vai precisar investir uma grana interessante. Não tão alta quando o Flamengo fez proposta pelo João Paulo, que foi há um bom tempo atrás, que aí o Santos pediu uma quantia muito alta de dinheiro, mas vai pedir uma compensação financeira, então o João Paulo segue no radar, mas fica no mesmo status do Santos, que é o goleiro do Flamengo, que foi uma sondagem, o Grêmio sabe as informações, e se não der certo as opções que o Grêmio tem como prioridade, a gente sabe que, como eu falei antes, o goleiro, a prioridade é o Cássio, vai investir em outros nomes e o João Paulo está nesse radar, beleza? Então essa é a situação dos goleiros. Partindo para as laterais, tá? Lateral direito, a tendência é de que o Grêmio não faça nenhum movimento, a não ser alguma oportunidade de mercado, porque o Grêmio já tem dois laterais direitos assegurados para a temporada 2024. Um deles é o Fábio, tem contrato até dezembro do ano que vem, então não precisa de negociação para renovar, e o outro é o João Pedro, que é o titular da posição e que tem contrato até dezembro desse ano. O Grêmio já trata como praticamente certa a permanência do João Pedro, tá? Tem um gatilho lá de renovação automática no contrato dele, mas tudo indica que a renovação deve ser um pouco mais extensa, dando uma valorização salarial para o jogador, se fala num contrato de 2 anos. Na lateral esquerda, o Grêmio deve vender o Cuiabano, isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, e o Grêmio tem o seu plano A, que é o Marlon, jogador do Cruzeiro, que tem contrato também até dezembro de 2024. O que acontece? O Marlon é um jogador que, com a permanência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogador vai ter um valor, um custo, caso o Grêmio tenha que comprar esse jogador, caso o Grêmio tenha que efetuar a compra desse atleta, mais próximo do seu valor de mercado. Se o Cruzeiro tivesse sido rebaixado para a Série B, tudo indica que o jogador sairia por um preço mais baixo. Mas agora, além do Grêmio ter que convencer o jogador a trocar de clube, o que é um processo natural em todas as contratações, o Grêmio também vai precisar pagar um valor para o Cruzeiro. Então, a situação do Marlon ficou em stand-by. Até porque o Grêmio primeiro precisa resolver a situação do Cuiabano.
Reinaldo tem contrato até dezembro de 2024, então em tese ele vai ser o titular da lateral esquerda. Se o Cuiabano for vendido, como já tem proposta principalmente dos Estados Unidos, existe uma grande possibilidade do Cuiabano ser negociado com os Estados Unidos, com o futebol da MLS, o Marlon chegaria para ser essa possibilidade de reforço, tá? Mas se, por exemplo, não chegar uma proposta satisfatória pelo Cuiabano, a tendência é de que o Grêmio atrase alguns meses essa busca por um lateral esquerdo, espere o Cuiabano ser vendido ou chegar uma proposta melhor na janela do meio do ano para fazer um movimento por outro atleta. Mas, no momento, o único nome falado para lateral é no lado esquerdo e é o Marlon do Cruzeiro. Partindo agora para uma situação mais crítica, uma situação mais prioritária, que é a situação da zaga. Por quê? 3 nomes foram ventilados ultimamente, nos últimos dias, como possibilidades de reforço para o Grêmio. Primeira delas, o Luan do Palmeiras, um jogador muito valorizado no mercado brasileiro, e o Palmeiras já avisou que só vai liberar o jogador por uma proposta irrecusável ou para fora do país. Também não existe desejo do jogador de sair, então o Luan foi observado, o Grêmio tem interesse nesse atleta, mas é muito difícil a sua liberação, a não ser que o Grêmio de fato resolva investir nesse jogador para ele ser o titular absoluto da posição. Segundo nome, o Giannetti, do Vélez Sarsfield, um jogador de 30 anos que está em fim de contrato. O staff do jogador vê como uma possibilidade boa a sua vinda ao futebol brasileiro. Ele foi oferecido pelos seus representantes ao Grêmio, que está analisando com o departamento de futebol para ver a possibilidade de contratar esse atleta. Um jogador, Vélez Sarsfield, ficou ali no segundo turno do Campeonato Argentino, ficou na 6ª posição, não foi para a semifinal, mas fato é que esse jogador foi oferecido. O Vélez Sarsfield joga com um sistema de 3 zagueiros, ele é o zagueiro central, é o titular absoluto, nos jogadores que mais jogou nessa atual temporada, então é uma espécie de jogador de confiança do Vélez. O Grêmio recebeu o oferecimento desse jogador, muito provavelmente vai entrar num negócio de ocasião, aí entra na situação, como a gente falou, do João Paulo lá, o goleiro. Se as prioridades do Grêmio para o setor não derem certo, o Grêmio deve talvez investir nesse atleta, fazer uma proposta, mas internamente o que a gente tem de informação é apenas por enquanto que esse atleta foi oferecido. E o terceiro nome para a zaga é o do Diego Costa do São Paulo. Esse nome já corre internamente do Grêmio há um bom tempo, questão de semanas, e dentre as possibilidades, se falou também na possibilidade de envolver esse jogador na troca do Ferreira, o que não é confirmado por nenhuma das partes, mas é uma possibilidade. O que acontece? O Grêmio tem interesse nesse jogador porque o Grêmio considera que o custo-benefício dele não é tão alto, um jogador interessante. Ele é novo, jogador de meia idade, jovem, e é um jogador que não está sendo assim tão utilizado no São Paulo. Ele não é titular absoluto da posição. Então o Grêmio enxerga como uma boa oportunidade de mercado. O Grêmio ainda não fez proposta, o Grêmio por enquanto só buscou informações, o Grêmio sabe o tempo de contrato, sabe o salário, sabe a possibilidade de contratar, se é mais provável, se é menos provável em relação ao custo, e vai, a partir de agora, ver com o seu departamento de futebol, né, com os outros nomes, o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo de futebol, o Antônio Brum, que é o vice-presidente de futebol, e o técnico Renato, para ver qual dos nomes da zaga agrada mais, mas o Diego Costa é um nome muito bem falado internamente, tá? E partindo para o ataque, afinal de contas, volantes e meias a gente não tem grandes novidades, mas para o ataque tem ali um nome que a gente já divulgou na sexta-feira de noite, que é o Gelson Martins, português de 28 anos, que joga no Mônaco. Aliás, está fora dos planos do Mônaco para a próxima temporada. Nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, tá? A última partida dele oficial foi em fevereiro, ele tem problemas físicos e também se envolveu numa agressão a um árbitro lá na França, então ele ficou afastado dos gramados por um bom tempo por isso. E neste momento o que a gente tem de informação é o seguinte: o Grêmio gosta desse jogador, o Grêmio entende que seria uma boa possibilidade de contratação, mas neste momento o Grêmio não fez proposta porque o Grêmio está ainda colhendo informações sobre o estado físico. Repito, um jogador que ainda não fez nenhuma partida nesta temporada, tá? Se a gente for considerar desde fevereiro, ele não faz nenhuma partida, então é quase um ano sem jogar. É um jogador de 28 anos, que não tem problemas de idade, mas um ano sem jogar requer uma adaptação. Então o Grêmio está vendo detalhadamente se vale a pena fazer uma proposta. Ele tem um contrato com o Mônaco, que vai até junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato, e o Mônaco não deve dificultar a sua liberação, porque ele está totalmente fora dos planos do clube e do treinador. Mas, certamente, se o Grêmio quiser contratar esse jogador agora, o Grêmio vai ter que desembolsar uma quantia. Dificilmente o Mônaco também vai liberar de graça, afinal de contas, quando comprou esse jogador, o Mônaco pagou 30 milhões de euros, então era uma grande aposta,
não se confirmou, mas certamente que de graça, 6 meses antes de terminar o contrato, o Mônaco não vai liberar. Então o Grêmio primeiro está vendo a situação física dele, se vale a pena investir para fazer uma proposta. E o último nome da nossa lista, que é pro ataque também, um centroavante, que é o Rogério Funes Mori, jogador do Monterrey de 32 anos. Esse jogador tem contrato até junho de 2024, e aqui tem um ponto importante, aqui tem um ponto bastante importante para a gente falar sobre o Funes Mori. É um jogador que, a partir de janeiro, já pode assinar um pré-contrato, tá? É importante dizer, já pode assinar um pré-contrato, mas para liberar agora, o Monterrey pede uma compensação financeira. Isso o Grêmio já tem de informação. O Monterrey pede uma compensação financeira, pede um valor para liberar o Funes Mori agora. Tudo indica que o clube mexicano não vai renovar o contrato, mas fato é que é um jogador que está entre os principais ativos do clube, por mais que nesse momento não seja titular do time, não esteja num clima tão bom, mas é um jogador muito valorizado. A gente tem de informação de bastidor que é uma quantia considerada elevada, tendo em vista que esse jogador poderia vir daqui a 6 meses de graça, tá? Então, o Grêmio tem duas possibilidades. Ou o Grêmio negocia para chegar num valor mais baixo, e aí a gente está falando num valor de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, alguma coisa assim, ou o Grêmio espera e tenta negociar com o jogador um pré-contrato. São as duas principais possibilidades que o Grêmio trabalha nesse momento para esse atleta. Agora, fato é que ele está entre as prioridades para a camisa 9. Outro jogador muito bem falado é o Carlos Vinícius, mas o Rogério Funes Mori tendo em vista custo-benefício, situação contratual, experiência, até de certa forma impacto também, porque é um jogador muito conhecido no futebol sul-americano, né? Jogou no River Plate também, no Benfica, enfim, mas é um atleta que está no radar do Grêmio e hoje a gente pode dizer sim que para a situação do camisa 9 é o nome que está mais quente, é o nome que está mais avançado. Então o Grêmio vai trabalhar nas próximas semanas por esse e outros nomes, obviamente, que estão em análise, mas fato é que o Grêmio está à procura de reforços para o seu elenco. A gente pode ter entre 6 a 8 reforços nessa janela de início de temporada, tá bom? E aí, o que achou do conteúdo do vídeo? Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo e tamo junto. Grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!